Olá pessoal, bom dia. Tudo bem? Às vezes se torna cansativo, né? Essas atividades aí, em casa, no celular, tem muita gente aí às vezes reclamando. Gente, mas não tem como ser diferente, tá? Não tem como ser diferente. É assim, tá sendo novo para todo mundo, tá? A dificuldade não é só aqui, na nossa escola. A dificuldade é... Todas as escolas no Brasil inteiro, no mundo inteiro está tendo essa dificuldade, tá? Não é diferente, não tem como ser diferente também, né? Não tem como ter contato agora, né? Nesse momento aí de pandemia. E também não podemos perder o ano, né? Aí o prejuízo seria maior, tá certo? Pessoal, é o seguinte, vamos dar continuidade. Por que nós vamos mudar de disciplina? Eu explico. Não mudaremos de disciplina porque estamos estudando já um assunto e nós precisamos adentrar um outro assunto aqui que já é relacionado ao nosso Brasil e sobre os primeiros habitantes do nosso território, né, território brasileiro, e trata um pouco também do povo nômade e do povo do sedentarismo, o povo sedentário, né? Povo nômade nós estudamos na aula passada, que é aquele povo que vivia mudando de um lugar para outro, não tinha residência fixa, né? Eles ficavam no lugar, numa comunidade, né? Ali muito precária, mas eles dependiam da pesca e da caça para se alimentar. E eles ficavam naquele local ali até acabar. Quando estava fraco ali a caça e a pesca, eles saíam dali e iam para outro canto. Por isso que eles receberam o nome de povos nômades. Porque nômade quer dizer que mude de um lugar para outro, que não para, né? Sempre está mudando, constante mudança. Já o povo sedentário é aquele povo que, quando eles estavam mudando, daqui a pouco eles, né, começaram a aprender alguma coisa, criar alguns animais, né? E começaram a parar no lugar mais tempo. E começou a descobrir, né, a técnica de plantar as sementes. As sementes começaram, às vezes, a nascer até sozinha por ali, né? E eles começaram também a aprender essa técnica de planta, de agricultura, plantar, colher aquilo que ia comer e domesticar os animais, né? Nós vimos na aula passada sobre isso. Começaram a criar seus próprios animais para ter o seu sustento, para ter a sua carne, né? Se alimentar da carne, ter a pele do animal também, que servia como vestimenta, para abrigo, aquela coisa toda, né? A própria gordura do animal também, né? Eles começaram, né, ter uma serventia maior, ter um zelo maior em relação a isso. Eles começaram aos poucos descobrindo e vendo que mudar não era tão interessante assim, que eles poderiam sobreviver mais tempo no lugar. Aí saiu de povo nômade e passou a ser o sedentarismo, que é o povo sedentário, o povo que, né, fica quieto no canto ali. Então os primeiros habitantes do território brasileiro, né, nós agora já estamos falando de Brasil, né, do nosso Brasil. Nós estávamos falando aqui sobre isso, sobre o povoamento da história dos seres humanos, que eles começaram. Nós estamos falando que ele começou a história dos seres humanos, como é que eles viviam, né? E os primeiros grupos humanos, como é que eles viviam? Viviam assim, mudando de um canto para outro, né? E depois passou a cuidar, a ficar quieto no canto, passou a ser a fase da sedentarização, né? Que nós vimos ali, né, o povo já caçando, pescando, já no lugar mais apropriado, cozinhando a comida ali, morando por ali mesmo, né? Os primeiros moradores, nós sabemos que eles começaram a viver em cavernas, né? Morando perto de grandes rochas, grandes montanhas, para ter o abrigo ali. Então o primeiro povoamento do continente americano, nós já sabemos que começou quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas só que quando ele descobriu o Brasil, já existia pessoas aqui, não era Brasil, gente, né? Veio primeiro território brasileiro, teve outros nomes, né? E eles deram o nome que eles viram aquela ilha de longe, que eles vinham nas caravelas, eles viram aquele monte grandão, aquela ilha de terra à vista, né? E tal, descobrimos terra, aquela coisa todas. E essa descoberta que eles descobriram, eles não vieram aqui para descobrir, vamos lá descobrir que existe, não. Acontece o seguinte, que esse povo, nós vamos ver no decorrer da história aí, que eles faziam aquelas viagens marítimas, saindo de Portugal, indo até as Índias, né, para comprar as coisas e vender também, fazer troca de mercadoria. Eles trocavam
levavam o que eles tinham de Portugal, da Europa, e trocavam lá nas Índias, né? Trocavam nas Índias, certo? E nós vamos ver aí que eles iam lá buscar o quê? Buscar o que o continente lá oferecia, o que o povo lá oferecia, e eles levavam o que o povo lá não tinha. O povo lá não tinha indústria, e eles tinham na Europa e em Portugal, né? E eles levavam o quê? Levavam tecidos, porque eles tinham. Eles levavam ferramentas, porque eles tinham, né? Eles levavam armas, porque eles tinham, para trocar com o povo lá das Índias, entendeu? Não estou falando de índio, não. Estou falando lá do continente lá, de outro povo, né? Eles descendo, iam lá. Só que aí, quando eles descobriram o Brasil, não vou entrar na história lá agora, porque eles iam lá atrás de temperos em geral, né? Que eles não tinham, e eles lá tinham, né? Tudo aquilo. E eles, pimenta, noz moscada, cominho, entendeu? Ervas em geral, né? Muito tipo de ervas. Eles iam lá à procura disso, desse tempero, né? Que é chamado de especiarias. Eles iam atrás de especiarias. Levavam o que eles tinham, panelas já feitas, né? De alumínio, de ferro. Eles levavam arma de fogo, levavam facão, faca, né? Colher, garfo. Levavam o tecido doméstico que eles tinham, mais o tecido, para trocar troco dessas especiarias, que eram as ervas que eles não tinham. Fazia essa troca. Só que nessa viagem, volta e volta, acabou eles desviando a rota. E acabou descobrindo essa ilha, que eles viram de longe, né? Quando se vem de barco no alto mar de longe, quando tem uma terra, vai ver de longe, né? É igual quando você está viajando, de longe você vê uma luzinha, tá vindo uma cidade, né? Você vê várias luzinhas de longe, demora a chegar. E eles viram terra à vista, terra à vista. E eles partiram para aquele rumo, daquela terra à vista. E quando eles deram o nome, primeiramente, de Monte Pascal, né? Monte Pascal, porque eles viram aquele monte de longe, né? Aquela montanha. E conforme foram chegando, foram recebidos pelos indígenas, pelos índios, que vocês vão ver aí, tá? E inclusive tem um mapa aí, né? Da Europa, mapa da África, da Ásia, América do Norte e América do Sul, né? Vocês estão vendo aí como é que eram essas viagens aí traçadas aí. Nós vamos ver depois com mais detalhe, né? O povoamento do continente americano, na página 38, né? Vocês podem ler essa página aí, 38 a 39, mas eu vou pegar mais aqui, né? Pulando isso aqui, nós vamos direto agora para a página 42, depois você lê aquela página lá, mas nós vamos para a página 42, quando fala os primeiros habitantes do território brasileiro, né? E existia os grupos caçadores e coletores, né? Ao povoarem o continente americano, estou lendo o livro de vocês, ao povoarem o continente americano, alguns grupos humanos se estabeleceram em regiões onde hoje é o território brasileiro. Esses povos eram bastante variados, né? E cada um deles tinha seu próprio modo de vida. Por que esse povo era bastante variado, esses povos? Porque existiam etnias diferentes de povos indígenas, como existe aqui em Paraná, aqui em Rondônia, pertinho de nós aqui. Eu já tive aluno já de 3 etnias, né? Mais frequente 2 etnias, o arara e os gaviões. Então tive vários alunos araras lá na outra escola que eu trabalhava, vários alunos araras e vários alunos gaviões. Todos eles têm um nome. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, eu tinha uma aluna chamada, deixa eu ver se eu me lembro o nome dela aqui, mas não estou lembrando o nome dela aqui agora. Mas no final, todos os alunos, eles tinham o nome Arara. Por exemplo, João Pedro Arara, é um exemplo que eu estou falando aqui. João Pedro Arara. Maria José Arara.